Informações. Antes da informação, galera, vamos falar sobre um assunto aqui. Foi até um tweet do meu amigo Tosa, parceiro Tosa. Um abraço, Tosa, que é meu vizinho aqui de Niterói, morador de Niterói também. Ele botou lá no tweet dele assim, com essas seguintes palavras: profissionalismo alvinegro, se referindo ao Botafogo, parece pior do que o amadorismo rubro-negro, tá? É a prova que SAF não garante profissionalismo que tanto falam por aí. Eu concordo com ele. E por que eu estou trazendo esse assunto para cá? Porque eu sei que muitos torcedores do Flamengo defendem a bandeira de que o Flamengo tem que se tornar SAF. Eu discordo, depende muito da SAF. A SAF, como foi feita no Botafogo, no Vasco, por exemplo, eu não concordo muito, porque é um investidor que é dono de tudo. E por que a gente está falando sobre isso? Porque o Botafogo, no caso, demitiu o Thiago Nunes depois de poucos jogos. Claro, eu acho até que poderia ter demitido mesmo. Enfim, o assunto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é, quando um clube se torna SAF, não necessariamente vai ter um profissionalismo que muita gente espera. E o Botafogo não está mostrando esse profissionalismo. Muito pelo contrário. O Botafogo perdeu o título no ano passado por amadorismo. Os jogadores se reuniram, decidiram pela troca de treinador, eles escolheram o treinador. O treinador que eles escolheram só fizeram besteira, foi demitido, veio o Thiago Nunes, eles perderam o título, ficaram atrás do Flamengo, estão disputando uma pré-Libertadores com o risco de serem eliminados. Então, galera, para quem defende SAF no Flamengo, tomem cuidado. Tudo depende de como é a SAF. Se for a SAF, como o Rodolfo Landim defende, eu até compreendo. Como é feito lá no Bayern, por exemplo. Você vende uma parte, você não vende a maioria da parte. Entende? No Botafogo, o John Tex é dono de... Criar um site. Lá no Vasco, a 77 é dona de 70%, é a 77 que manda. Então, repito, para você que acha que se tornar SAF é sinônimo de profissionalismo, eu não concordo. E o Botafogo está mostrando isso para vocês. Vamos falar de Flamengo agora. Varela fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo. Eu falei para vocês. Vamos dar uma chance ao Varela. A chance está sendo dada e, de certa forma, ele está aproveitando. Na minha opinião, ele fez uma boa partida contra o Boa Vista. Tudo bem, adversário fraco, eu sei. Mas tem jogador que, mesmo diante de um adversário fraco, não faz uma boa partida. E o Varela fez. Um dos motivos, na minha opinião, é o entendimento dentro de campo junto com Nico, que é o De La Cruz, jogando de segundo volante, e o Arrascaeta, ainda tem um Vinha também, atuando pela lateral esquerda, e o próprio Varela falou sobre isso à Flá TV. Ele disse o seguinte: dá mais confiança ter esses companheiros uruguaios no time, porque já conheço como eles se movimentam. Na hora de fazer algo, se sabe que Nico, De La Cruz ou Arrasca vão estar ali dentro. Numa saída de bola com pressão, sabe-se que eles vão estar aí. Fica muito mais fácil já os conhecendo e como jogam e se movimentam. Falamos antes dos jogos sobre movimentações com os dois. Tanto faz, se Arrascaeta ou De La Cruz. Quando eles pegam a bola por dentro, eu já vou para o corredor e a decisão é com eles. Varela é bom jogador, cara. Não é possível que o Varela não seja um bom jogador. Mesmo não atuando com a camisa do Flamengo, ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia. E ele também falou sobre um pedido do Tite que eu achei super interessante. Falou o seguinte: é uma das coisas que o Tite sempre fala, de manter o arco em zero, que é a meta zerada. Estamos trabalhando, está dando certo. Temos que seguir pelo mesmo caminho, continuar tentando fazer gols e manter o time sem sofrer gols. Não é só na defesa, o time todo ajuda. Então, Varela, na minha opinião, está aproveitando a oportunidade. Particularmente, acho que ele saiu na frente mesmo do Wesley, nessa briga pela titularidade ali da lateral direita. Acho até que, por estilo de jogo, exemplo, com Varela, quando o Flamengo joga com duas pontas, o Flamengo funciona muito mais com Varela. O Wesley é muito mais ofensivo e acaba batendo cabeça ali, no caso, com o Luiz Araújo. No caso do Varela, não, ele segura muito mais. Na lateral esquerda é isso que vai acontecer também. O Vinha segura muito mais. É um lateral muito mais construtor que o Ayrton Lucas. Acho que é questão de tempo para as laterais serem ocupadas no time titular, obviamente. Vinha na lateral esquerda e Varela na lateral direita. Vamos falar sobre as boas notícias hoje lá no Ninho do Urubu, nessa quinta-feira. Enfim, boas notícias. Pulgar e Fabrício Bruno treinaram. Por que eu estou falando desses dois? Foram dois desfalques contra o Boa Vista na terça-feira, por motivos diferentes.
O Pulgar estava com febre, realizou exames para saber se estava com dengue também, tal como o volante Alan, mas ainda bem, não foi dengue. Inclusive, ele se reapresentou hoje, treinou normalmente, está super bem. Pessoas que assistiram ao treino falaram: Vini, está bem, está indo novamente, está rendendo novamente, não tem nenhum problema, fica à disposição para o Fla-Flu de domingo. Fabrício Bruno, poupado por questões físicas, também fica à disposição para domingo para o Fla-Flu. Para mim, 2 reforços caseiros aí que o Tite vai ter. Alan continua se recuperando da dengue e o Gerson, já falei para vocês aqui no vídeo anterior, mas volto a repetir, vai realizar exames médicos na segunda-feira. Está fora do Fla-Flu. Nesse momento, ele está cuidando da infecção urinária. Na segunda-feira vai fazer exames mais detalhados para saber o que precisará ser feito no caso dele. Se vai precisar passar por cirurgia, se não vai precisar passar por cirurgia. Então, até lá, sem grandes novidades. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Vou começar com o Thiago Maia, porque em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, confirmou a informação que a gente trouxe aqui no canal Vene Casagrande, que mesmo o Inter contratando Bruno Gomes e Fernando, 2 jogadores da mesma posição do Thiago Maia, o Internacional segue querendo a contratação de Thiago Maia junto ao Flamengo. Abre aspas para o presidente do Inter. Nosso planejamento deste ano busca um elenco competitivo, que possa crescer pela competitividade interna e dar alternativas ao treinador. É um calendário com Copa América e partidas próximas umas das outras. Fernando não diminui o interesse no Thiago Maia, mas tem algumas questões a serem resolvidas entre Lille e Flamengo. Mais uma vez o Vene Casagrande acertando. E ele complementou. É um jogador, Thiago Maia, que já demonstrou desejo de estar no Internacional. Em todas as suas demonstrações técnicas e táticas, tem perfil para jogar na nossa equipe. É um grande jogador e a gente permanece com interesse no atleta. Mas algumas condições têm que avançar logo, visto que estamos próximos do fim da janela, que é no dia 7 de março. Fecha aspas para Alessandro Barcelos. Então, galera, ele dizendo... A gente vem falando aqui, o Internacional continua interessado, a questão não é o valor que o Internacional oferece, 4 milhões de euros, a questão é entre Flamengo e Lille. Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros desses 4 e dar 1 milhão para o Lille. O Lille quer receber 1 milhão e 250 mil euros, ou seja, por causa de 250 mil euros, o Flamengo ainda não acertou a venda desse jogador internacional. 250 mil euros, gente, basicamente significa 2 meses de salário do Thiago Maia. Um jogador que está treinando separado, está dando custo ao Flamengo, e um jogador que quer ir embora do Flamengo, quer jogar no Internacional. Deixa o Thiago Maia ser feliz, diretoria do Flamengo. Fecha logo essa venda, porque vocês já estão mordendo uma grande parte do Lille. Querendo ou não, é um grande clube na Europa, disputa a Champions League e tudo. Então, na minha opinião, já era para o Thiago Maia ter sido vendido para acabar de vez com essa novela. E por falar em acabar, vamos finalizar nosso vídeo falando sobre o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. Tem interesse? Segundo a imprensa argentina, tem muito interesse. O Boca Juniors vê no Arrascaeta um homem que possa comandar uma revolução lá no Boca Juniors, que vai de mal a pior, vai nem disputar a Libertadores, vai disputar Sul-Americano. Então eles enxergam no Arrascaeta um nome ideal para trazer de novo o Boca Juniors no primeiro nível do futebol sul-americano. Porém, entretanto, todavia, o Flamengo não vai vender o Arrascaeta. Não tem chance do Flamengo vender o Arrascaeta. É a mesma chance do Gabigol hoje deixar o Flamengo para jogar no Corinthians. 0. E eu venho falando isso para vocês, meses. O presidente do Corinthians fica tentando convencer a torcida corintiana que o negócio estava próximo de dar certo, sendo que em nenhum momento esteve próximo. Tal como o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. É normal. Quem não quer ter o Arrascaeta em seu elenco? Vocês acham o quê? Que o Palmeiras não gostaria de ter o Arrascaeta? A questão é, o Flamengo vai vender o Arrascaeta? Não vai vender o Arrascaeta. Então o torcedor rubro-negro pode ficar tranquilo que o Arrascaeta não deixará o Flamengo para se transferir ao Boca Juniors. E por que eu estou gravando esse vídeo? Eu ainda estou de férias no SBT. Hoje, consegui dar um pulo na praia e em 100 metros, 4 pessoas me perguntaram: Vene, o Arrascaeta vai para o Boca Juniors? Que história é essa? Gente, de onde vocês estão tirando isso? Fui olhar a imprensa argentina dizendo, mas pelo que eu ouvi no Flamengo, 0 possibilidade disso acontecer.
Eu falei que ia finalizar o vídeo, galera, mas não vou finalizar não, porque agora acabou de sair uma notícia do ge.com dizendo que o Tite deu uma chamada em Gabigol por conta da postura dele em relação ao pênalti. Para quem não sabe, o pênalti que o Pedro perdeu diante do Boa Vista, o Gabigol ele ia entrar no time justamente no lugar do Pedro. Imagens da transmissão do canal Gold mostraram o Gabigol pedindo para bater o pênalti. Chamando a Arrascaeta, pergunta aí se eu posso bater e tal, não sei o quê. Beleza. O Pedro bateu, acabou perdendo o pênalti. Minutos depois ele foi substituído por Gabigol. Pedro foi vaiado e tal. Só que o Tite não gostou dessa atitude do Gabigol e deu uma chamada nele. Segundo a matéria, no vestiário, já com música tocando e muita festa pela grande exibição da equipe, Tite chegou e fez uma correção disciplinar a Gabigol. Um dos primeiros a deixar o campo após o apito final, na frente de todos. Não gostou do que viu durante o pênalti e, sem que o ídolo retrucasse, disse que nada gira em torno dele, que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais não podem prejudicar o clube. Pediu atitude e respeito à camisa que Gabigol veste. Ainda foi dito que, caso Gabigol tivesse iniciado a partida e estivesse para sair com o substituto à beira do campo, ele executaria a cobrança. Deixou claro que esse é critério para todos e não somente para Gabigol ou Pedro. Se fosse Arrascaeta na bola, por exemplo, e outro cobrador estivesse na iminência de entrar, o Uruguai quem bateria. Era mais um jogo sem sofrer gol, Tetra. O que te chamou mais atenção? Assim, a gente falava da diferença do nível de adversário, a gente já sabia disso, mas a intensidade que o Mauro traz acho que é um ponto importante para ser observado, né? Sim, fundamental. Eu acho que assim, o Flamengo já teve outros adversários desse nível, até para baixo, e não fez grandes partidas, não teve essa mesma intensidade, essa mesma pegada, esse volume de jogo. Então, vi jogadores muito interessados e cumprindo. Dependendo do adversário, eu percebi assim, ó, o jeito que eu quero que vocês joguem, a postura que eu quero desse time, a agressividade que eu quero dessa equipe, é essa para cima. E os jogadores cumpriram, porque não se acomodaram, mesmo vencendo o jogo já definido. O Flamengo jogando numa terça-feira, à noite, 9h30, chuva. A torcida maravilhosa foi lá, mas não foi no mesmo número que é o de costume, mas foi bastante torcedores. A gente vai chegar nessa parte aí, da vaia para o Pedro. Agora, eu gostei do Flamengo, eu gostei da aplicação, da determinação dos atletas, aproveitando as suas oportunidades. O Luiz Araújo, né, de repente, dos caras dessa constelação, não é o cara mais badalado, mas eu acho que ele está ganhando espaço dele também. Você falou do garoto, do Igor Jesus, legal, jogou bem, é uma opção, mas tem dois à frente dele, mas ele está ganhando um espaço, tem a opção. O Flamengo trabalha muito bem isso, essa molecada que vem da base. Gostei da entrada do Vinha, entrou com... Sabe, o jogo já estava definido, de repente é mais difícil. Você vê, o Gabigol e o Bruno Henrique não conseguiram acompanhar o mesmo ritmo. E entraram praticamente aí na mesma faixa de tempo do Vinha. O Vinha não. O Vinha foi mais agressivo do que eu costumo vê-lo. Ele foi mais agressivo do que o Ayrton Lucas, que é ofensivo, que trabalha mais nessa faixa de campo. Eu vi Conheça o passando, fazendo ultrapassagem, chegando, chamando o jogo, querendo fazer tabela, querendo chegar na frente. Gostei. A mistura, né, seleção do Uruguai com a seleção do Flamengo, porque teve um momento que foi uma mini seleção do Uruguai, né? O Bielsa acho que vai ver todos os jogos do Flamengo agora. Ele vai assistir todos os jogos do Flamengo. O Flamengo ganhou mais um torcedor, o Bielsa, porque tava ali Varela, tava Vinha, tava De La Cruz, tava Arrascaeta. E os caras já se conhecem também de seleção e agora no clube. Gostei muito da postura do De La Cruz, que a gente falava muito dele como meia pelo lado direito, e ele fez a função ali mais do Gerson, mas com uma movimentação espetacular. Acho que foi o melhor jogo dele para mim. Acho que ele ainda tem muito mais a render. Mas de todos que eu vi do De La Cruz, foi o melhor jogo dele também, né, pela condução dele. Mas aquilo que a gente estava falando, né? Ô Boca Juniors, vou falar um negócio para você, ô Boca Juniors. Tem que ser duas labamboneiras para tirar esse craque que é esse tal de Arrascaeta do Flamengo, tá?
O cara joga demais, né? A gente está falando de vários jogadores, estamos falando de vários atletas, vários jogadores. Mas o Arrascaeta, ele sobra, ele faz gol, ele articula, ele se movimenta. Ele é o cara criativo do meio para frente mesmo. Ele fez tabela com as costas do zagueiro. Menções honrosas a todos os outros. Fez tabela com as costas do zagueiro, Vasco? Porque ele foi passar a bola voltou e ele meteu um sem pulo na hora do gol. E o entrosamento dele com o De La Cruz é um negócio impressionante. A bola do De La Cruz, para ele, para fazer o gol, espetacular. Espetacular. O Zinho falou um nome que às vezes, a gente fala do De La Cruz, fala do Arrascaeta, e aí a gente esquece do camisa 7. Ele ficou bem também. O Luiz Araújo arrumou um espaçozinho para jogar ali pela direita, fez gol, botou bola na trave, botou bola pro Pedro concluir, arrumou jogada de velocidade. Eu sei que tem que dar relativizar um pouco por conta do adversário. Eu sei disso. Mas quando joga bem, a gente tem que falar que jogou bem. Porque o Flamengo tem 3 ou 4 jogos, eu dizia aqui que o Flamengo não tinha estreado ainda no campeonato. Quando o Flamengo estreia e começa a jogar bem, começa a fazer algumas partidas boas, o Flamengo não jogou nada contra o Vasco da Gama. Esse é o Flamengo de ontem. Me interessa para o jogo contra o Vasco da Gama, me interessa para o jogo contra o Fluminense no final de semana. Por quê? Porque esse é o Fluminense, esse é o Flamengo que vai encarar o Fluminense, o campeão da Libertadores. E o Flamengo tem essa intenção de ganhar a Libertadores também. Então tem muita coisa boa no time do Flamengo. Ontem os 2 laterais jogaram, ontem jogou os 2 laterais esquerdos, os 2 laterais o Ayrton Lucas sentiu uma sombra ali atrás dele, também falou, opa, deixa eu dar uma crescida aqui. Jogou muito bem até a entrada do Vinha também, o Ayrton Lucas. Mas o Ayrton Lucas é um cara inteligente. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, comente aí, né, o que você achou do nosso corte, né, começando aí pelo corte do Vene Casagrande, onde ele falou no finalzinho do vídeo, né, que o Tite chamou a atenção do Gabigol, deu uma bronca num jogador ali no vestiário, né, por conta da questão do pênalti, né, que o Gabigol queria bater o pênalti após, né, ele já ia entrar, só que teve o pênalti antes, e o Tite não gostou dessa atitude do Gabigol, né, e no vestiário ele chamou a atenção. Eu quero saber a sua opinião, você que está aí do outro lado da telinha, rapaziada. O que você acha a respeito disso? Você está do lado do Gabigol, que queria entrar para bater o pênalti? Ou você está do lado do Tite, né, que foi lá e puxou a orelha do Gabigol, né, que não pode estar fazendo aquilo num grupo, porque o futebol não gira em torno dele, né, sim do clube de Resgata Flamengo, né? Então, comente aí, pessoal, o que você achou dessa atitude e deixe nos comentários, beleza? Também comente aí, pessoal, ainda sobre aquele jogão, né, que o Flamengo fez contra o Botafogo, contra o Boa Vista. Comente também o que você achou da atuação do Mengão, né? A atuação do Flamengo, né, sem dúvida, foi a melhor atuação no Campeonato Carioca. E é que nem o Pascoal acabou de falar, né? Nós esperamos um Flamengo com esse patamar, com esse futebol, no domingo, né? No domingo contra a equipe do Fluminense, né? Então, a gente espera que o Flamengo consiga atuar dessa forma, que o Flamengo consiga jogar dessa maneira que jogou contra a equipe do Boa Vista, né? Apesar do Boa Vista ser uma equipe muito inferior do que o Flamengo, mas o Flamengo jogou com outras equipes mais inferiores também e não apresentou, né, esse bom futebol. Então, nada justifica, né? Se o Flamengo tivesse jogado ruim, não iam comentar porque é o Boa Vista, não ia ter nada nisso. Mas como o Flamengo jogou muita bola, estão comentando aí que é contra, porque é o time é o Boa Vista, não sei o quê. Então, nós esperamos que o Flamengo também, né, eu como torcedor, que o Flamengo faça aí esse grande jogo, né, repita essa atuação ou até mesmo uma atuação melhor contra a equipe do Fluminense no domingo, né? Por quê? Por 2 motivos, né? Para poder começar a passar confiança para os torcedores, porque no Campeonato Brasileiro não vai ser time que nem Boa Vista, né? Vai pegar times grandes, né? Vai pegar equipes aí que jogam de igual para igual, né? Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, né? Internacional, Grêmio. Então o Flamengo precisa estar muito bem treinado, né? E mostrando aí um bom futebol. Então, no domingo, né? No domingo, contra a equipe do Fluminense, será mais um teste, né? O Flamengo jogou contra o Botafogo, não apresentou uma boa atuação. Jogou contra a equipe do Vasco da Gama, não apresentou uma boa atuação. E agora tem mais um clássico contra o Fluminense, né? Então, esperamos que o Flamengo consiga fazer sim essa boa atuação,
repita o feito que fez contra a equipe do Boa Vista, para daí sim, né, começar a entrar em 2024 com o pé direito. Então, essa aqui é a minha opinião, e comente aí a sua opinião, torcedores, beleza? O Flamengo também já está, né, aí tentando ainda de todo jeito a negociação, a venda do Thiago Maia para o Internacional, já que o Inter tem um grande interesse no jogador, né? Então, comente aqui o que o Flamengo deve fazer nessa situação. Deve segurar o Thiago Maia? Tem que liberar o jogador? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, torcedores. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal Mengão News Oficial. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão. E lembrando, rapaziada, deixa muito like aí no vídeo, amassa o dedo no like pra gente tá batendo a meta de 100 likes nesse vídeo. Graças a Deus, conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E para esse vídeo não é diferente. Eu conto novamente com a sua ajuda, que você deixe muito like pra gente poder tá batendo essa meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.